Olá, pessoal. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar sobre o DaaS, webinar Verhal. Mais uma vez a gente tendo esse tempo aqui muito bacana com todo mundo, com os clientes, com também parceiros de negócios. Hoje nós vamos falar sobre um modelo muito interessante de aquisição de equipamentos de TI e vamos também abordar benefícios de redução de custos e também os próprios benefícios fiscais. Esse é um tema que é muito demandado aqui na Verhal, porque é um produto que a gente conseguiu apresentar bem ao mercado, construir um bom portfólio a respeito dele, e alguns clientes vêm se interessando cada vez mais nessa oportunidade de ter a aquisição dos seus equipamentos com todos esses benefícios. Hoje eu estou muito bem acompanhado, estou acompanhado aqui com o Leonardo Cupari, analista de projetos, sênior e pré-vendas, né, aqui da Verhal, e também com a Maria Cláudia Solis, Channel Partners da HP Financial Services, e a gente vai poder também conversar com eles, vão poder abordar também os benefícios do DaaS. Antes de falar do DaaS, alguns que estão nos acompanhando podem até não conhecer a Verhal, então eu gostaria de demandar aqui um tempinho, fazendo um overview rápido dos nossos números, que apresentam, né, são números que a gente ostenta aí com bastante orgulho, porque são mais de 12 anos de mercado, completos agora, em outubro. A gente está falando de mais de 800 cidades atendidas em nível Brasil, então uma capilaridade muito interessante, que pode entregar sustentação, pode entregar segurança para os projetos de clientes em determinadas situações geográficas. Mais de 10 mil ativos gerenciados, eu acredito que esse número esteja até já superado. Tem outro número que a gente se orgulha muito de apresentar, que é o SLA, nosso SLA de 99,9%. Isso não é um SLA desejado, almejado, mas sim um SLA medido, efetivo da nossa operação de suporte. E também o que tudo isso que viabiliza tudo isso são mais de 100 pontos de atendimento em todo o Brasil. Então, mostrando realmente nossa força regional e com um atendimento nacional. Um pouco dos nossos times, o time Verhal é um time movido pela tecnologia, um time que inspira, busca inspiração pela inovação, um time comprometido com a entrega e com resultados. Esse é o time Verhal, algumas das nossas unidades de negócio e operações. É um time que está buscando aqui cada vez mais ter essa expansão para sermos parceiros tecnológicos da sua empresa. Bom, vamos entrar então no assunto da nossa conversa aqui, do nosso webinar, de forma bem objetiva. E eu vou falar agora com o Leonardo, que a gente vai explicar um pouco do que é o DaaS, de como é essa oferta da Verhal. O DaaS, se vocês buscarem lá, derem um Google, vai aparecer Device as a Service ou Desktop as a Service. Alguns pontos ali muito particulares de cada empresa, mas a Verhal ela construiu a oferta de DaaS olhando inicialmente para a parte de serviço, para quais benefícios o cliente pode receber, quais são as principais dores que a gente consegue suprir. Mais do que vender uma solução, a gente está preocupado realmente na parceria tecnológica. Então, o DaaS ele foi construído dessa forma, olhando quais as necessidades que o cliente tem do ponto de vista tecnológico, quais são suas dores na parte de suprimento, quais são suas dores na parte de fluxo financeiro, e a gente conseguiu compor uma oferta muito interessante que o Leonardo, que está aqui comigo, vai poder explicar melhor. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Maria, boa tarde também. Vamos falar um pouquinho aí para o pessoal quais são as vantagens desse produto que é nosso carro-chefe aqui, né? Vamos lá. Bom, como o Rodolfo diz, o DaaS ele foi desenhado e moldado para que a gente consiga atender as demandas do mercado de TI. Então, quando nós falamos especificamente de tecnologia, nós estamos falando de equipamentos novos. E todos eles saem com a garantia embarcada dentro deles. Tá? Então, você não vai ter um parque com equipamentos usados ou seminovos no seu ambiente. Você vai ter um equipamento novo, da última geração, com os mais bem definidos padrões das principais fabricantes, no qual você vai ter ali pelo período que você contratar esse equipamento, tá? Como o Rodolfo também disse, é muito importante a gente lembrar também a questão da liberação do capital. Diferentemente das compras tradicionais, onde você, gestor de TI, vai precisar ter que dar um aporte inicial muito forte para poder fazer aquisições pesadas de TI, a gente sabe que isso é pesado muitas vezes para o orçamento.
o DaaS ele te traz essa comodidade, vamos dizer assim, essa facilidade. Pois o que acontece? Ele não vai exigir de você nada de início, no sentido financeiro. Todos os pagamentos desse produto é feito de forma mensal, por um período de contrato que você vai definir juntamente com o seu consultor. E você vai, ao longo desse período, fazendo os pagamentos. Não vai ter nenhuma surpresa, não é feito nenhum reajuste, não é feito nenhum aumento. E isso já são parcelas que você consegue programar dentro do seu orçamento, sem ter nenhuma surpresa. Isso te dá um fôlego para que você consiga fazer não só investimentos como o de um projeto inicial, mas também lá na frente, para você contratar outros contratos, outros produtos e outras soluções. É assim você consegue ter um fluxo para conseguir encaixar dentro do caixa da empresa, né, essas aquisições. A outra vantagem que é muito interessante, Rodolfo, é a manutenção. A Verhal, como prestadora de serviço, e justamente com esse produto, a gente busca justamente manter o suporte, a garantia desses equipamentos. Então, quando nós fechamos um acordo com um cliente, a gente leva para o cliente, juntamente, o serviço Verhal. A Verhal ela cobre durante todo o período do contrato que o cliente acordar conosco, a troca das peças, se forem necessárias, uma substituição do equipamento, ou até mesmo, se for necessário, a gente pode fazer ali uma troca temporária para que o equipamento não fique, né, a empresa não fique sem o equipamento. E essa é uma das grandes vantagens de você fazer isso com a Verhal, porque o DaaS ele traz a comodidade da questão financeira, mas também traz a questão do suporte técnico, que é, como o Rodolfo disse, excelente, com SLA muito elevado, ou seja, nós estamos dentro dos padrões internacionais, inclusive, nós temos atendimento em todo o território nacional, então nós conseguimos suportar todo o ambiente de vocês, seja onde for, em todo o território nacional, e o cliente não precisa ficar desamparado caso aconteça algum problema ou alguma intercorrência nesse processo. A questão da... Rodolfo, se quiser, pode voltar, perdão. A questão da economia. Como o próprio Rodolfo disse no início, e é muito importante até a gente frisar sobre essa questão, a questão da depreciação. Né? Em média, depois nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, a Maria também pode nos ajudar, né, Maria? Existe uma média de depreciação anual dos equipamentos de TI. A gente sabe que a velocidade do mundo de tecnologia é muito, muito rápida, então isso tende a se aumentar cada vez mais. E justamente essa questão de você poder evitar essa questão da depreciação dos equipamentos e pagar menos impostos é uma das vantagens que a gente também buscou junto no DaaS. Né? Essa responsabilidade, vamos dizer assim, ela fica para o banco, ela não fica para o cliente. O cliente não vai sentir essa questão da depreciação, ele não vai sentir essa questão dos impostos, ele vai ter incentivos fiscais, dependendo dos casos. Então, ele tem uma série de variáveis que vai ajudar a ele não ter uma perca ainda maior, porque nós sabemos que é natural do processo do decorrer do tempo, que os equipamentos vão perdendo seus valores, né? A questão da produtividade da performance, né? Então, nós estamos falando sobre equipamentos que são produtivos, que saem com as melhores características e com as melhores configurações de mercado. Então, nós estamos dizendo que nós trabalhamos hoje com os melhores fabricantes. Nós fazemos um estudo junto com o cliente sobre o cenário que ele precisa e o que ele vai usar no seu dia a dia, e a gente faz a adaptação desses equipamentos para a realidade. Então, o equipamento ele sai já com a questão da performance adequada para o que ele vai trabalhar. E, além disso, a gente também tem a questão da eficiência, da qualidade dos chamados da Verhal e a questão da logística. Né? A Verhal, ela, além de intermediar todo o processo aí, juntamente com o Banco HPE, da negociação, nós também fazemos a questão da logística e preparação dos equipamentos. Então, os equipamentos vêm para a Verhal define, junto com o gestor responsável, as imagens dos equipamentos. Então, nós montamos aqui imagens pré-definidas. Os equipamentos saem da Verhal com essas imagens e vão diretamente para os mais lugares que vocês puderem imaginar aqui de todo o território nacional. Nós temos parceiro, como eu disse, em mais de 100 pontos de atendimento. Então, a gente consegue atender e levar os equipamentos para todos os locais e fazer a execução das instalações e tudo que for necessário desses equipamentos nesses respectivos lugares. Excepcional. Essa parte da logística, Léo, é um ponto muito a favor, porque
Hoje a gente vive um cenário meio que híbrido, né? Tem essa dúvida se as empresas vão retomar de fato para o presencial. Muitas já adotaram o modelo híbrido de vez do home office. Então a gente consegue fazer essa entrega direta ao colaborador, o last mile mesmo, até o colaborador, e inclusive para onboarding de novos colaboradores, né? Então, seu colaborador, se vocês quiserem, a empresa ela pode enviar para nós o kit, a gente entrega o kit com o notebook, o kit de onboarding de boas-vindas da empresa, e o funcionário pode ir lá fazer a postagem dele no LinkedIn, todo feliz, né? Porque conseguiu um emprego novo. Então, a gente participa também desse momento que é um momento de muita felicidade, inclusive para novas carreiras, né? Eu gostaria de falar um pouco também com o Léo, para a gente poder apresentar para vocês, dentro da nossa oferta do DaaS, como que é feito essa parte mesmo de operacionalizar o DaaS, né? Como a gente consegue mexer na parte de depreciação, que você falou, que tem a depreciação do ativo. Como isso funciona, Léo? Então, Rodolfo, o DaaS ele se aplica para praticamente todos os equipamentos de informática. Então, desde um tablet até mesmo um notebook, um desktop, um servidor. O processo ele é bem simples porque envolve basicamente o entendimento do ambiente, do cenário que o cliente precisa. Nós fazemos um estudo da equipe aqui de pré-vendas, fazemos um estudo da análise daquilo que o cliente vai demandar, vai precisar. Depois, o nosso time comercial, junto com o Banco HP, vamos fazer as tratativas de simulação de valores, simulações com os cenários que nós temos, e em seguida a gente consegue formalizar essa questão de uma proposta que é apresentada e negociada, obviamente, com o time comercial da Verhal, e a Verhal está sempre ajudando isso de ponta a ponta. Então, a negociação, o entendimento do escopo, se for necessário fazer as mudanças necessárias desses cenários, nós fazemos as adaptações, customizações também, se for necessário. O importante é que o cliente esteja bem atendido, que o cliente esteja dentro daquilo que ele realmente vai demandar e esses equipamentos vão suportar durante o período que ele ficar conosco aí no DaaS, né? Excelente, muito bem apresentado, Léo. Ótimo. Bom, pessoal, a gente vai avançar então agora, já que a gente falou bastante do DaaS, agora a gente vai falar como nós viabilizamos a parte financeira disso, né? Vocês viram que a Verhal ela já tem esse background técnico, empresa de 12 anos de mercado, um corpo técnico com uma capilaridade a nível nacional, apoiado também em outros parceiros, então a gente consegue realmente compor, mesmo que a gente não tenha o CNPJ de determinada cidade, a gente consegue fazer uma entrega muito sólida, muito segura, tecnicamente, por contrato, com aquele SLA que vocês viram, em função da nossa rede de parceiros que também atua em conjunto, né? Então, essa camada de serviço, eu acho que é incontestável o padrão de qualidade. O que nós precisamos, qual é o grande desafio também? Viabilizar uma parte financeira onde a gente pudesse colocar cada um no seu devido lugar, né? Uma empresa de tecnologia, ela tem pouquíssimo know-how da parte financeira. Por quê? Porque não é nosso dia a dia. A gente cresce, deixa mais maduros os processos para atendimento da parte tecnológica. Aí a certificação da equipe, a certificação da equipe comercial, de pré-vendas, equipe técnica, infraestrutura local, processos, sistemas. Ok. Só que a parte financeira é uma dor também. Então, nós conseguimos trazer no mercado o Banco HP, com a sua parte de serviços financeiros, que hoje está sendo representada aqui pela Maria, e ela vai poder falar um pouco agora da nossa parceria, e também ela vai poder apresentar quem é o Banco HP, quem é o HP Financial Services e como ele vem sustentando essa operação do DaaS que a Verhal tem entregue aos nossos clientes. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo, tudo bem com vocês? Foi um prazer você estar aqui com a gente, tá? Gostaria de deixar você o tempo livre, tá bem à vontade para poder apresentar a HPE, falar do histórico de vocês. Eu vou comandando aqui o slide, se eu passar, você pode pedir para eu voltar e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Pode deixar. Não, primeiro, muito obrigada pelo convite. Realmente é o que você falou, né? A gente atua como parceiro financeiro e eu fico muito feliz de trabalhar junto com vocês, justamente pela entrega impecável que vocês têm com a solução DaaS, né? Como um todo. Tanto intermediando, né, a parte financeira, vocês cuidando de ponta a ponta o processo, mas também já pós-fechado e iniciado, né, a solução DaaS, você realmente tem um SLA 99,9%. Então, vamos lá.
Primeiro, para quem não conhece, primeiro, para quem não me conhece, eu sou a Maria, eu cuido aqui da parte de canais na HPFS, trabalho junto muito perto com a Vera Hall. A HPFS, agora sim, falando, né, sobre a HPFS, quem não conhece, a HP Financial Services é uma subsidiária da Hewlett Packard Enterprise. Hoje, apoiamos a mais de 56 mil clientes. Se você pode passar um slide, por favor, Rodolfo? Pronto. Hoje apoiamos a mais de 56 mil clientes ao redor do mundo nas suas estratégias de consumo de TI. Então, somos, em termos formais, uma arrendadora. Tá? Mas o nosso diferencial, ou core, né, está no expertise que a gente tem com tecnologia e gerenciamento de ativos. Nós, sim, somos uma arrendadora, uma instituição financeira, mas só de tecnologia. Então, temos um expertise, mais de 20 anos trabalhando com todas as marcas, com diferentes gerações de tecnologia, e até por isso nós conhecemos a fundo a velocidade com a qual a tecnologia se reinventa e conseguimos ofertar soluções focadas no consumo de TI que acompanhe essa velocidade na reinvenção das soluções, né? Hoje temos aproximadamente um portfólio de 13 bilhões de dólares em ativos de tecnologia. E, assim, a gente, além da parte financeira, olhamos também para o ciclo de vida completo dos equipamentos. Então, jogamos também um papel muito importante quando falamos de sustentabilidade, né? A HPFS tem tanto recursos como conhecimentos para apoiar no que é conhecido como economia circular, ou fazer voltar os equipamentos de alguma outra forma para o mercado, seja com remarketing, reutilização, reciclagem. Então, não somente conseguimos ajudar com os objetivos financeiros e de TI, senão também com os objetivos de sustentabilidade, por exemplo, de uma empresa. As metas que hoje em dia e no futuro vão ser bem importantes. Só no ano passado, no ano 2018, né, um pouquinho desatualizado, mas sempre vão por aí e sempre em aumento, processamos aproximadamente 4 milhões de ativos, 89% deles voltaram para o mercado, né, foram revendidos, e 11% foram reciclados de uma forma sustentavelmente correta e ambientalmente responsável. Pode passar? Então, agora sim. Como já tendo falado um pouquinho da HPFS, né, conheceram também o nosso diferencial, que é justamente a parte de tecnologia, soluções financeiras de tecnologia. Vamos no nosso modelo de consumo de TI, que é o nosso carro-chefe, que justamente viabiliza a solução DaaS na parte financeira. Na prática, funciona através de um leasing operacional ou arrendamento mercantil. É a mesma coisa. Assim, se olhamos numa compra tradicional, numa solução de notebooks, por exemplo, vocês pagariam R$250 mil por essa solução, certo? Se fosse uma compra normal. Agora, no leasing operacional, primeiro que, tal como o Leo falou, é uma solução que permite preservar a caixa, o seu caixa. Estamos falando de valores mensais e não um pagamento em caixa, por exemplo. E, além disso, né, além de ser uma despesa mensalizada, justamente pela expertise em tecnologia, e desculpe ser repetitiva, mas é isso mesmo que nos faz conseguir ofertar as melhores taxas, por exemplo, taxas focadas na solução que vocês pretendem adquirir. Notebook, servidor, iPads, por exemplo, que o Leo mencionou, cada uma é pensada de forma isolada no momento de calcular esse valor mensal da solução DaaS.
como um todo, né? Então, vamos tomar como exemplo essa compra de R$250 mil num prazo de 24 meses, teríamos uma despesa de R$10 mil, por exemplo. É um pouco estranho, porque se a gente soma R$10 mil por 24 meses, dá R$240 mil, mas é isso mesmo. A gente entende que durante o prazo do contrato, o equipamento tem um valor de utilização, é o valor do hardware, mas também depois, quando é renovada essa infraestrutura, a gente tem outros mercados, a gente trabalha para continuar o ciclo de vida completo do ativo, talvez em outras empresas que faça sentido nesse momento. Então, por isso também eu falo, a gente entende como que essa tecnologia se comporta e que há momentos para cada dependendo do cenário de cada uma das empresas ou dos nossos clientes. Outra característica, né, é que você consegue ter um ciclo de renovação programado e já com uma despesa previsível. E, assim, olhando como um todo, o leasing operacional dá uma flexibilidade estratégica e financeira para tomar a melhor decisão de acordo com o contrato de DaaS que vocês tenham adquirido junto com a Verhaal, por exemplo, e de acordo com os objetivos do negócio no momento quando essa decisão é tomada. Não precisa fazer um investimento pensando em 5 anos, em 10 anos, não. Vamos ir adquirindo e consumindo conforme vamos precisando e vamos usando. Então, exatamente. Só te fazer uma parte rapidinho, Maria. Essa parte é muito interessante que você menciona, né? Que está até sublinhado aqui como o modelo Pay as you use, né? Você vai pagando enquanto usa, porque é o benefício do Everything as a Service, né? Do AAS, né? Tudo como serviço, né? A gente começou utilizando software como serviço lá atrás, o mercado foi se adaptando e hoje você tem soluções de todos os tipos, de todas as plataformas. Para ter ideia, aqui na Verhaal a gente consegue entregar firewall como serviço, né? Então não é apenas locação de firewall, é exatamente o firewall entregue ou qualquer outro ativo de infraestrutura entregue e o cliente ele vai ser beneficiado pela camada de serviço e ele vai crescendo conforme vai sendo demandado o crescimento, vai entrando no ciclo da realidade dele, né? Então ele pode projetar e fazer planejamentos granulares ali de crescimento, sem precisar ficar preocupado, poxa, como é que vai estar a minha operação daqui a 5 anos? A operação daqui a 5 anos é uma outra realidade, tem diversos problemas macroeconômicos, tem outros problemas aí para se preocupar. A tecnologia ou os insumos ou os hardwares não precisam ser esse tipo de problema de planejamento, eles têm que ser a solução para o cliente. Então, esse modelo com o leasing operacional, ele casa muito bem, porque ele pode ser adquirido de forma por etapas, né, de forma a entrar no planejamento da empresa, do cliente, sem grandes investimentos, sem grandes adiantamentos em caixa, né? A gente tem o Léo vai comentar um negócio aqui, só uma questão. E também, até para a gente lembrar também aqui que a Maria comentou, né, Rodolfo, diferentemente dos bancos tradicionais que a gente vê que normalmente as taxas de juros são bem abusivas e até muitas vezes acaba assustando um pouco, né, o pessoal fazer algum tipo de aporte, algum tipo de investimento. No caso aí da HPE, né, os juros aqui, em alguns casos, né, Maria, ele chega até a ser negativo, né, e isso que é uma coisa muito interessante, porque é muito difícil um banco que está emprestando, querendo ou não, dinheiro, trazer isso de uma forma com juros negativos, é muito difícil no mercado. Então, é mais uma das facilidades que o Banco HP também tem, né, em relação a isso. É isso mesmo. E assim, a gente tem já oferta uma taxa negativa, sem contar as vantagens tributárias que se aplicam no leasing para empresas, claro, com certas características, empresas de lucro real, tudo mais, só que realmente acaba sendo um modelo de consumo ágil, de consumo onde você paga o justo, né? Você paga
pelo que você está precisando e usando, né? Para que se preocupar com pagar por uma propriedade que nem é cor do meu negócio, muitas vezes, né? Então, só para continuar, podemos passar até para mencionar as vantagens tributárias, né? Esse é o ponto que todo mundo gosta de saber, Maria. Não, sério, porque realmente é o ponto de dúvida, né? Porque todo mundo fala, tem essa vantagem tributária, mas o que é a vantagem tributária, né? Vamos exemplificar mesmo. Que tão significativa é. Exatamente, bom, significativo. Vamos lá. Vou mencionar algumas vantagens tributárias, depois eu vou aprofundar em cada uma delas. A primeira, simples, não há incidências de IOF, não há arrendamento mercantil, não há incidências de IOF, pois o imposto que incide sobre a operação de arrendamento mercantil só é o ISS, né? Pela alíquota atual, a gente está falando de 2%. E é importante mencionar, inclusive o Leo comentou que na proposta de DAS já vem os valores, a gente faz um estudo para chegar a esse valor mensal. Os valores mensais referentes ao leasing sempre já tem o ISS incluso, então não tem que ficar se preocupando por taxas adicionais, ok? O ISS sempre está incluso nos valores das mensalidades. Outro ponto é que, por exemplo, o que faz o leasing mais vantajoso que a locação, né? Tributariamente falando, é que o ISS é 2%, PIS/COFINS, que é o imposto que incide sobre a locação, é 9,25%. Então, aí também temos já uma diferença na minha despesa mensal, tá? E, finalmente, vamos à parte significativa das vantagens, que são tanto o benefício de IRPJ e contribuição social, aproximadamente 34%. Claro, esses valores, o 34% é um valor referencial, sempre tem que ser consultado e validado pelas áreas contábeis fiscais, porque há vários fatores, né? Segmento da empresa e pode fazer que a alíquota varie, mas na maioria dos casos a gente fala de um 34% de benefício de IRPJ e contribuição social para empresas de lucro real. E, por outro lado, temos o benefício fiscal referente ao crédito de PIS/COFINS, que é 9,25%. Tá? Vamos ver como funciona. Temos uma simulação. Perfeito. Então, usando o mesmo exemplo do leasing operacional de 24 meses de solução de notebooks, fazendo uma simulação conceitual, né, aplicando o conceito, vamos ter um custo de equipamento de R$250 mil, que no contrato de leasing se converte numa despesa operacional de R$10 mil mês. Para calcular o crédito de PIS/COFINS, vamos calcular o 9,25% sobre a somatória das parcelas. A somatória das parcelas seria a minha base de cálculo. Então, 24 vezes 10 mil, R$240 mil seria a minha base de cálculo para o crédito de PIS/COFINS. Aproximadamente, estamos falando de... Não aproximadamente, né? No caso, R$22.200 de crédito total, ou seja, R$925 mês, tá? Vamos separar um momento para ir para o benefício de IRPJ e contribuição social, considerando 34%. Agora, a minha base vai ser a despesa mensal, só que eu vou subtrair esse 925 do PIS/COFINS, porque não pode ter o benefício duplo. Então, a minha base vai ser a despesa mensal menos o crédito PIS/COFINS, que seria 9.075, ou seja, 10 mil menos 925, vezes o prazo do contrato, 24 meses, teríamos um valor total de 217.800, a letrinha está pequena, já calculando o 34%, que é o benefício, né, somando os dois, o IRPJ e contribuição social, teríamos no total R$74.052
como desconto, né? Que a gente deixa de pagar, recupera. No mês, seria aproximadamente R$3.000 de também economia, recuperação a partir do benefício. Então, vamos somar, né? 925 por um lado e R$3.085 por outro lado, 4.000 e poucos, ou seja, o meu valor mensal, sem considerar o benefício fiscal de R$10.000, se converte em um valor de prestação mensal líquida de R$5.989, né? Se a gente olha só para o benefício, ou seja, os 74.000, né, e os 22.000, a gente está falando de praticamente 38% do valor do bem, do custo do bem, como benefício, recuperados. E aí que está o grande benefício fiscal, que, como eu comentei, é válido para empresas de lucro real e a parte de PIS e COFINS para as que são optantes pelo regime não cumulativo, tá? Mas sempre, por favor, tragam para o time da Verhal, a gente se fala todos os dias, e conseguimos sempre apoiar vocês com essas orientações, mas para que vocês consigam consultar internamente como que se aplicaria na sua contabilidade e na sua tributação. Exatamente. Daqui a gente está apresentando uma simulação de benefício, mas está sempre sujeito à validação de contabilidade, né? Então, o contador que vai saber fazer a instrumentalização disso tudo aqui, né? Mas é uma forma importante de ser levado pelo motivo econômico mesmo, né? Que a gente está falando de um benefício líquido aí que é gerado a partir de uma compra de tecnologia que a gente sempre vê com maus olhos, né? Tem que fazer um investimento, é uma compra em dólar e tudo mais. Então, a gente está trazendo aí uma solução financeira. Você quer falar alguma coisa, Leonardo? Vamos então avançando aqui, mas muito interessante. Gente, só salientando, né, que esse material aqui, a gente está recebendo algumas mensagens, esse material aqui está sendo gravado, então vai ser disponibilizado para todos os clientes, para todo o pessoal que fez a inscrição, e eventualmente o marketing também vai poder aproveitar esse webinário com alguma parte, destacando uma parte ou outra aí, para fins de demonstração do produto, certo? Bom, Maria, então, continuando aqui conosco, a parte da HP, a gente pode, então, listar, né, meio que simplificar aí, resumir os benefícios acerca dos contratos, né? Tem algum ponto que você acha que faltou mencionar do que foi apresentado? Porque, assim, a gente está falando de evolução tecnológica, a gente está falando de poder não mexer com faturamento, né, longo prazo, a gente está olhando de parcelas mensais, a possibilidade de fazer essa precificação já em reais, né? Tem algum outro motivo que você veja que seja um benefício muito consistente? Sim, a agilidade, né? Quando a gente fala de um modelo as service, o cliente quer ter quando precisa, no momento que precisa, e ter essa flexibilidade tanto no consumo para atender os desafios do dia a dia dele. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da parte da contratação, o valor mínimo vai entre 3.000 e 5.000 dólares. Então, por exemplo, aí Leo pode me ajudar. 5 notebooks, acho que já dá o valor mínimo, né? Pode ser Exatamente mensal. isso. Pode Isso, ser exatamente. 5 mensal, pode equipamentos ser já hoje em quinzenal. média já. Isso. Então, praticamente, a gente trabalha numa disponibilização de crédito e você vai ativando as demandas conforme vai precisando, né? Outra parte é que a gente trabalha tanto com fluxos pré-fixados, ou seja, que o valor mensal não tem nenhum critério de ajuste, mantém ao longo do contrato, do prazo do contrato, não vai ter surpresas, mas também trabalhamos com pós-fixados, né? O que faça mais sentido para a estratégia financeira da empresa.
o risco também que gostariam de assumir. A gente avalia cada cenário junto com a Verhal. Trabalhamos com prazos de 24 até 60 meses, né? Também, como o Rodolfo mencionou, a Verhal tem firewall, tem notebook, tem iPad, cada um vai ter um tipo de consumo diferente. Pensamos nisso também, e para isso tem aí esse leque de possibilidades, né? E bom, a parte de programação, de atualização do parque é uma super característica e é basicamente o modelo do consumo ideal agora nesses tempos. Excelente, Maria. Bom, é importante a gente frisar, né? Tem algumas edições aqui exatamente desse slide, que a gente vai fazer uma edição depois, mas então as operações são a partir de $5.000. Os pagamentos a gente tem 24 e 36, que são os principais, mas a gente consegue chegar até 60 meses. E tem uma questão que também é importante a gente sempre salientar, que são softwares, né? Softwares, o banco ele não consegue fazer o leasing, né, Maria? Então são sobre hardware, toda essa operação é sobre o hardware, né? Conseguimos fazer software sempre que esteja dentro de ou seja, um software operacional, por exemplo, ou esteja dentro de um 30%, 40% do valor do contrato, a gente consegue fazer, ou também tem softwares que conseguimos fazer 100% software, então vai depender do mix de produtos, sejam hardwares, ou softwares, ou serviços, por exemplo, care packs, não sei. Que o cliente esteja pensando em incluir no leasing. Excelente, excelente. Maria, muito obrigado. Você fica aqui com a gente ainda online. A gente vai avançando aqui, porque eu quero falar agora sobre uma parte também prática do nosso DAS, que foi o case que tem sido o case de sucesso junto à Rodobens, é um dos nossos principais clientes. A gente sempre os convida, né, para a parte de case. Já falamos dele do nosso suporte técnico e também vamos falar agora também do DAS. O DAS, qual foi a experimentação deles? Né? O que eles receberam de benefícios? A Rodobens é um player nacional, nacionalmente conhecido, são mais de 3 mil colaboradores, é uma estrutura bem vasta em nível brasileiro, né? São mais de 70 anos de mercado, e onde eles se beneficiaram do DAS da Verhal. Mais de 500 ativos foram atualizados tecnologicamente, a gente conseguiu fazer essa entrega, esse atendimento, essa sustentação full service em todo o território nacional, e a parte principal, onde era a dor deles, era o rollout e a logística, entregar lá naquele funcionário, lá naquela loja, lá naquela agência, na parte mais extrema, onde precisa, e dar a sustentação e colocar o serviço e precisar acomodar toda a demanda que existe do uso do dia a dia de uma máquina, né? Porque a máquina, mesmo estando zero, ela tem o uso promovido ali pelo colaborador, pela agência, pela filial, pelo usuário, né? Então tem as demandas mesmo de serviço. Então todas essas camadas aí de integração de serviço e tecnologia foram atendidos nesse case da Rodobens, e eles têm consumido, eles têm elevado o seu consumo conosco mês após mês, fazendo refresh tecnológico de suas máquinas. Embora nós já atuássemos no Help Desk, né, na parte de suporte, N1, N2, N3, havia essa demanda, então, com os hardwares que têm sido aí atualizados constantemente, mês a mês. Certo? Gente, retomando aqui, vou chamar o Léo de novo para a gente falar, então, do workflow do DAS, né, do fluxo mesmo operacional aí do DAS, como é que ocorre, desde da solicitação da proposta, como é que é feita a evolução comercial, técnica e financeira. Gostaria que o Léo, que domina isso aqui de ponta a ponta, pudesse trazer para a gente. Obrigado, Rodolfo. Então, o processo eu costumo sempre brincar com o pessoal que são 7 etapas, né? Então, são 7 pontinhos que nós temos que seguir, mas que são muito simples. Nós temos a ajuda da Maria, do Banco HPE, do início ao fim, para que ele corra de uma forma bem rápida. Então, não é um processo demorado. A gente tem muito receio de quando a gente fala de lidar com o banco, né, de ter processos burocráticos, muitas coisas para assinar, muitas coisas para ficarem lendo. Não, a HPE ela tem um processo muito tranquilo e a Verhal tenta também trazer essa tranquilidade.
Então, o primeiro passo é, obviamente, a apresentação da proposta comercial. Depois que nós fazemos o estudo do cenário do cliente, nós formalizamos a proposta, onde nós consultamos as taxas, os valores e apresentamos as opções para o cliente. Então, o cliente tem lá tudo que a Verhal vai cobrir em relação aos seus serviços e também todos os equipamentos que a gente vai estar ali trazendo nesse conjunto, vamos dizer assim, né? E ali saem já o que nós iremos entregar, como nós iremos entregar, quais são as taxas, né? E o Banco HP ele já está intermediando esse processo porque ele já está ali praticando os melhores valores para que a gente já consiga ter uma negociação bem agressiva, né? Vamos dizer assim. Depois da apresentação da proposta, com a assinatura dessa proposta, que pode ser tanto digitalmente quanto à mão, da proposta da Verhal, nós fazemos o processo que é a abertura de cadastro dentro do banco. Tá? Então, o consultor, o time comercial da Verhal, que vai estar de ponta a ponta, desde a primeira até a última etapa, auxiliando o cliente nesse processo, ele vai enviar para que esse cliente uma ficha cadastral. Essa ficha cadastral é um documento em PDF de 2 páginas, muito simples de preencher, muito didático. O mesmo consultor faz juntamente com o cliente, e muitas vezes, quando não, o cliente mesmo já pode ir preenchendo, ele já tem ali as informações. Então, ele preenche ali as informações básicas da empresa, o quadro societário, algumas questões fiscais e financeiras da empresa, só para que a gente possa ter a autorização no Banco Central para poder fazer a abertura do crédito. E, além disso, a gente também pede mais alguns outros documentos, como o contrato social e documentos com próprio balancetes financeiros e tudo o mais. Tudo isso é juntado pelo consultor da Verhal e é levado para o Banco HP. O Banco HP rapidamente vai analisar essa documentação, vai levar isso para o Banco Central, vai fazer as análises necessárias, já vai entender o cenário que está sendo ali simulado, né, para fazer a operação de leasing, e ele já vai conceder uma aprovação de crédito. Então, ao ele conceder a aprovação de crédito, ele já avisa o time Verhal, olha, nós já estamos fazendo a elaboração do contrato, nós já vamos fornecer o contrato para que vocês coletem a assinatura com o cliente. O contrato também é muito simples, é muito prático, são pouquíssimas páginas, basicamente contempla as regras gerais da HPFS e os valores que serão cobrados ali. E aí o cliente faz a assinatura desse documento, devolve para o consultor da Verhal novamente, o consultor da Verhal vai submeter isso ao banco, o Banco HP vai fazer o trâmite de liberação das autorizações de faturamento, e aí a distribuidora responsável pela essa operação, que são as empresas que vão despachar os equipamentos. Então, se eu estou comprando um notebook, um desktop, ele está saindo de uma distribuidora autorizada. Essa distribuidora ela vai receber essa autorização, vai receber de acordo dizendo, olha, pode faturar esses equipamentos vêm para a Verhal, e esse trâmite é super rápido, porque normalmente os equipamentos estão no estoque, ou se for muito específico, a encomenda é feita, então há uma certa urgência dentro da distribuição também, né? O equipamento chega na Verhal, a Verhal faz um processo de onboard juntamente com o cliente para entender e definir quais são as métricas e os processos de entrega. Então, se o cliente quer que entregue parte dos equipamentos na sua unidade aqui no estado de São Paulo e parte dos equipamentos na sua unidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós já fazemos toda essa questão dentro do onboard para já definir isso, além da questão da preparação dos equipamentos, da imagem, da questão do que vai ser configurado, como que deve sair esse equipamento. Então, a Verhal já deixa tudo isso pré-definido. Chegou o equipamento, a equipe já sai para a preparação e depois o despacho desse equipamento. Então, o trâmite é muito rápido, ele é muito conectado com o cliente, Rodolfo. A gente sempre está ali, o cliente, olha, Léo, eu preciso que você mande um equipamento para um lugar específico, e esse computador precisa sair com essa específica característica, com essas especificações, exatamente da maneira para que ele apenas trabalhe e não tenha problema nem dor de cabeça com mais nada. A Verhal vai lá e vai fazer esse processo de ponta a ponta. E aí é um processo bem prático, bem rápido, o time de logística entra em contato, faz o agendamento e é finalizado com a entrega dos equipamentos. Excelente. A gente fala, né, a parte de serviço, trabalhando junto com a tecnologia, então a camada de serviço sendo sustentada, né, é a parte principal aí, né, que é a dor de cabeça. Como despachar, configuração inicial dos equipamentos, detalhes operacionais, tudo isso as empresas realmente têm enfrentado alguns crescimentos, né, algumas empresas de determinados setores têm enfrentado o crescimento, então isso torna-se uma dor de cabeça grande, né, dentro da operação.
E também para quem tem uma empresa, uma operação não tão grande, não necessariamente com esse nível de crescimento, realmente a padronização que nós adotamos aqui, com as melhores práticas, as melhores certificações em tecnologia, garantem uma padronização, uma efetividade tecnológica muito grande. Então, a gente está falando de um produto que está segmentado para diversos setores, não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho da sua operação, em nenhum momento que ele esteja vivendo. Pessoal, a gente quer aqui já caminhar aqui para o encerramento, e eu quero agradecer a Maria, que participou aqui conosco, do HP, quero deixar à vontade para ela colocar a mensagem aí final. Aí, pronto. Não, muito obrigada. Realmente, eu fico muito grata pela parceria que a gente tem nesses últimos anos. E contem comigo, contem com o apoio do time todo da HPFS, né? Já vocês conhecem vários do nosso time, a gente tem um atendimento realmente dedicado para que os clientes tenham uma experiência conjunta, né? Verhal HPFS inesquecível. Então é isso. Excelente, Maria. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer também o Léo, que participou aqui comigo. Léo, pode deixar sua mensagem final, te agradeço também. Rodolfo, muito obrigado. Maria, muito obrigado também pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho aí dessa inovação, na verdade, né? É um método muito interessante. Nós estamos provendo a atualização para os nossos clientes de uma forma muito fácil, muito prática, e o Banco HP aí com esse grande produto junto com a Verhal aqui, temos uma parceria muito forte mesmo para a gente auxiliar e ele não se preocupar com a informática. Pode ficar tranquilo, o importante é estar com a Verhal, estar aqui com a HP, tudo dentro, sem surpresa, sem valores diferentes. O objetivo é esse, é sempre ajudar o cliente. Excelente, Léo, muito obrigado. E é isso, pessoal, a gente quer agradecer, ficar à disposição de vocês. Alguns inscritos perguntaram também sobre a certificação da participação. Caso vocês tenham necessidade, queiram uma certificação da participação aqui nesse webinário, encaminhe, por gentileza, um e-mail para marketing@verhal.com.br, tá? marketing@verhal.com.br. Nossa equipe vai providenciar para você. Encaminhe com seus dados. Na verdade, você pode solicitar, né, através desse e-mail, e a nossa equipe dará um andamento solicitando somente os dados necessários, né, para que você não tenha que enviar para nós dados que não sejam necessários para a confecção desse certificado. A gente fica muito à disposição de todos para conversar, para aprofundar a respeito disso, para fazer conta, para fazer simulação. Às vezes você não tem uma demanda para agora, para já, mas seja realmente um plano de crescimento, um plano de expansão, um plano de atualização tecnológica dos seus ativos, dos notebooks, da parte de infra, enfim. Nosso time está à disposição para conversar, para trazer as melhores soluções, os melhores fabricantes, e a gente poder compor e nos tornarmos, de fato, parceiros tecnológicos da sua empresa. Fica aqui também o meu e-mail para qualquer demanda, meu telefone celular, e conheça também o nosso portfólio a partir desse QR Code, e a gente fica por aqui. Queremos agradecer a participação de todos, muito obrigado e até o próximo evento.